E as pessoas devem olhar a sua bio, né? Falar assim, mas como assim? Um monge dando Uhum, palestra para empresas como DHL e tantas uhum, outras grandes empresas que uhum. você já passou por lá. Que relação é essa? Que Então, história é essa? legal. Então, primeiro eu queria esclarecer a coisa do budismo ser uma religião, uma Boa. filosofia e onde é que entra a espiritualidade dessa perspectiva em tudo isso. Então, na realidade, o budismo é uma religião, eu sou um religioso budista, mas diferente do conceito que a gente tem de religião, onde a espiritualidade está muito ligada a um certo, sem ser pejorativo, mas uma coisa mística religiosa, uma coisa como se fosse uma conexão com seres iluminados, o budismo trabalha mais o aspecto mental, ou a gente poderia assim, do desenvolvimento da mente, do Uhum. desenvolvimento da nossa capacidade mental. Então, sim, nós temos as nossas preces, temos as nossas cerimônias, mas o que eu faço, a maior parte das vezes, como religioso budista, é motivar e ensinar as pessoas a estabelecerem estados mentais positivos e reconhecer e abandonar estados mentais negativos. E aí a gente pode dizer sim, apesar de eu ser um religioso, eu ajudo as pessoas através do aspecto filosófico dos ensinamentos Uhum. budistas, Uhum. necessariamente associados à meditação. E isso vale na vida das pessoas, vale na relação das pessoas, vale no trabalho e na carreira das pessoas. Não existe, na minha opinião, um profissional bem-sucedido de um lado e uma pessoa estressada de outro. Então, Uhum. assim, ou você é uma pessoa, um ser humano competente e um profissional competente, ou você é um profissional competente e um ser humano lastimável, o que, diga-se passagem, é uma tragédia. Porque, assim, Uhum. você quer ser feliz e a sua carreira, que seria fonte de uma realização material, detona a sua Sim. qualidade de vida. Isso é um absurdo. Que é Isso é um muito absurdo. comum, né? É Que o é o que a mais gente comum. mais vê Que é o mais acontecer comum. aí, né? E aí a gente então chega na sua pergunta, assim, mas como um monge budista pode ajudar as pessoas que têm uma vida corporativa? E aí é uma informação que eu só libero em momentos... Se não tivéssemos só nós três nessa sala, eu não falaria, entendeu? Mas eu acho importante, dentro desse contexto, as pessoas saberem que eu tive mais ou menos 25 anos de experiência em vida corporativa, em grandes empresas, de uma maneira geral, e boa parte desse período eu fui executivo da área de TI, gerenciando grandes projetos e uma quantidade de equipes muito grande. E eu lembro que naquela época, de uma certa forma, eu era, digamos assim, reconhecido ou valorizado profissionalmente já por ter uma pegada humana na Uhum. gestão, de comunicação, de entender as pessoas. Mas tudo isso era muito intuitivo. Era muito Uhum. intuitivo. E é lógico, eu lembro, por exemplo, da minha empresa, que era uma empresa, pelo menos a grande empresa onde eu fiquei a maior parte do tempo, era uma empresa que investia nos funcionários, tinha vários cursos Uhum. comportamentais. Eu lembro que na nossa sala de reunião tinha assim 8 atitudes ou 10 atitudes para uma reunião bem-sucedida. Então era uma empresa que tinha uma pegada bacana. E eu gostava daquilo, mas depois eu entendi que não adianta muito a empresa ter um programa de treinamento se não houver a compreensão e o desejo das pessoas, dos Perfeito. profissionais, se tornarem pessoas melhores. Eu acho que é nesse momento que eu acho que a gente tem muito a contribuir. Perfeito. Tem muito a contribuir. Uhum. Então, assim, é lógico que esses programas, os padrões, as dicas, tudo que a empresa puder organizar para, digamos assim, disseminar os valores, disseminar o estilo de trabalho, vai bem. Mas é impossível, na minha opinião, absolutamente impossível, você ajudar um ser humano através de manuais e regras e padrões. Uhum. Você ajuda um ser humano através de treinar, se ele quiser, a ser uma pessoa melhor. E é nesse ponto, conhecendo a empresa de um lado e conhecendo o que o budismo da nova tradição Kadampa, que a gente chama o budismo moderno Kadampa, Uhum. que foi essa tradição do budismo Mahayana, fundado por um mestre incrível chamado Venerável Geshe, que é o Sangyatso Rinpoche, que eu tive a imensa boa fortuna de conhecer e ser ordenado por ele há 20 anos atrás. Então, em 2005, quando eu conheci o budismo Kadampa, ainda no mercado de trabalho, o que eu comecei a perceber é que as meditações me ajudavam num nível mais profundo do que os manuais de regras e comportamentos e Olha só ética que Que da empresa. interessante. Eu muito bom. Isso comecei é a muito ver que, legal. por exemplo, a minha atitude em reuniões era mais positiva, Sim. fora do ambiente da empresa, lidar com as situações da cidade. Eu morava em São Paulo naquela época, o trânsito de São Paulo, o transitar das pessoas na rua, tudo isso foi mudando, foi ficando mais leve da minha Sim. parte, então eu entendi que eu tinha achado uma coisa muito E o que eu achei poderosa. interessante no que você falou é que
é como se fosse um músculo que você trabalha, né? Totalmente. E hoje a gente tem aí, né, uma supervalorização do corpo, da musculatura, da sua forma física, né? E, ao mesmo tempo, essa mentalidade, né, essa palavra também que ficou desgastada, como a Lud falou, mas essa mentalidade, você exercita ela como se fosse um músculo, Totalmente. né, Drimê? Inclusive, uma das coisas mais legais... Não é de um dia para o outro. Não é. É um treino e se você parar, você fica flácido, como o treino do corpo. E no Templo pela Paz Mundial, onde eu dou as atividades de final de semana, onde todos são bem-vindos, onde a gente recebe normalmente centenas de pessoas para meditar, uma das analogias mais rápidas que eu apresento para beneficiar as pessoas, para elas entenderem, é exatamente isso. Eu digo, você quer ter músculo forte, você pratica musculação. Você quer ter uma mente forte, do tipo serena, flexível, estável, você pratica meditação. Então, a prática de meditação, a meditação da maneira como nós praticamos na nossa tradição, é uma técnica para habituar a sua mente com uma atitude serena e construtiva, descolando um pouco do externo. Então, por exemplo, quando a Ludmilla, alguns minutos atrás, falou assim, eu sou uma pessoa muito apegadinha, eu já falei, não, vamos transformar esse apegadinho aí em prazer de vida, mas se não tiver, tudo bem. Então, porque isso também é o contrário, entendeu? Então, talvez eu não seja nem tão apegadinha eu acho assim. que não, acho que não. Eu senti que entendeu? não. Às vezes a gente usa palavras, eu estou orgulhoso de vocês, mas não é orgulho, é alegria. É verdade, Então, verdade. Assim, o apego no budismo é algo realmente que precisa ser reconhecido e abandonado. E basicamente é assim, se você não tiver aquilo, você não é feliz. Mas sabe o que é? Eu acho que é a valorização. Eu sou uma pessoa que valoriza muito as coisas. Então, assim, se eu tenho, eu cuido, sabe? Assim, eu sou a pessoa que, por exemplo, eu tenho roupas de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. Então, eu valorizo as coisas que eu tenho e eu acho um absurdo o desperdício, assim, Drimê, pra mim. Acho que uma das coisas que mais me fere moralmente é quando eu vejo o desperdício. Sim. Então, não é... Talvez não seja apego, E não é né? só... Ela tá falando isso e não é só desperdício de coisas, né? Não, ela odeia desperdício nossa, de talento. Gente, nossa, eu odeio. Desperdício de tempo. Tempo é o né? pior deles, porque coisas você repõe, tempo você não repõe. Exatamente.